pode procurar no livro de Marcos. Aleluia, Deus, glória. 1, Marcos 1. Mas antes de eu ministrar, eu quero dar uma oportunidade para a Patrícia, que ela quer contar uma bênção. Oh, glória. E eu quero dar essa oportunidade, porque tudo começou aqui, né, Patrícia? Ela começou a vir aqui, uma bênção que estava enroscada na justiça aí há 7 anos, ela começou a vir, Deus deu a vitória para ela. Aleluia, Eu Jesus. quero que ela conte, porque tudo é para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja para trás, Senhor. Amém. Então, há 7 anos atrás, eu já estava tentando o benefício para o meu filho, né, obedecer, e sempre negando. Mas antes, eu servi um banco por mais de 20 anos, sabe? E eu buscava também a Umbanda, né, essa ajuda. E nada acontecia, eu comecei com os outros, para mim não acontecia nada. E aí, minha irmã falou assim, olha, tem uma advogada, você entra com ela, e ela vai deixar o benefício pro João. Eu falei assim, eu não quero mais. Porque é humilhante você passar numa perícia, e o médico nem olhar pra sua cara, nem olhar uma hora pro seu laudo. E ela ofereceu o que era. Porque o advogado já falou que só se ele tivesse um outro sítio atualizado, ou um outro sítio lá para concluir o benefício para ele. Aí a gente fez a perícia em 2024 para negar de novo. Aí eu falei para ela, olha, Cláudia, eu acho que não quero mais mexer porque é humilhante. A gente paga tanto imposto e tal, e eu não quero mais. Ela falou assim, não, vamos tentar pela Justiça Federal. Ela mandou mensagem e disse, ó, dia 27 de agosto é a perícia do João. Eu falei assim, tá bom. E eu fiquei aquele mês difícil. Eu comecei pensando pior, falei assim, meu Deus, de novo, isso, né? Vai ligar de novo, né? Aí, nesse dia eu consegui tudo errado. E eu cheguei assim com uma palavra em casa que eu não tinha nem força para vir na igreja, porque foi numa quarta-feira. E eu já queria vir para a igreja um mês antes da perícia, mas não conseguia chegar, não tinha força para chegar. Aí eu falei assim, sexta-feira eu vou na igreja. Eu falei assim, chega de servir um bando, porque um bando é bom dos outros, mas para mim não vai ser. Porque eu comprava vela, fazia as coisas, ia nas inclusas, fazia entrega, e nada acontecia para mim, acontecia com os outros. Eu falei, não, eu vou entregar a mão de Deus. Vim dia 29 agora de setembro, de agosto, vai fazer 1 ano que eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Parece assim que, nossa, foi ontem, né? Mas faz 1 ano, vai fazer 1 ano agora, dia 29. E eu cheguei aqui assim, nossa, então, para baixo mesmo. E aí foi onde tudo começou a acontecer na minha vida. Eu aceitei Jesus, aceitei verdadeiramente. A gente fala assim, eu aceitei Jesus. As pessoas olham para você, mas você é mesmo, né? Mas é de coração. Porque eu não tenho que provar nada para ninguém. É eu e Deus. Deus sabe da minha jornada. Às vezes eu não venho na igreja, mas Deus sabe as dores que eu sinto. Eu tenho fibromialgia. E é a dor terrível. Sabe? Para mim estar aqui hoje, eu tenho que tomar 2 Torslax. Eu estou tomando Torslax de 6 em 6 horas. Porque a dor é demais. Sabe que você não conseguir pentear o cabelo? Mas enfim. Aí no dia 18 de setembro, eu tive a notícia que tinha sido aprovado o benefício dele. A mesma perícia que negou para ir lá atrás, na primeira Justiça Federal, ela aprovou o benefício. Aí as pessoas falam assim, a irmã aceitou Jesus, mal aparece na igreja. Mas e aí? Será que ela está lá na banda ou ela está servindo a Deus? Às vezes eu não venho para a igreja devido às minhas dores, até eu converso com a pastora, né? E aí agora foi concedido o benefício e ele vai começar a receber, viu? Aleluia, Terça-feira. Glória a Deus. Mas assim, tive todo esse processo, de setembro para cá, terça-feira que ele vai receber o primeiro pagamento dele, tá Graças a dando Deus. Mas tudo começou aqui dentro, sabe? É pela fé também, você tem que ter fé e acreditar mesmo, porque é só Deus na sua vida. Então, banda não ajuda não. Só te afunda. Deus, assim, Deus já deu livramento de morte para mim, para minha família. Graças a Deus. Entendeu? Meu filho, quarta-feira, passou muito mal, tive que chamar o sombreiro, foi de 7 minutos. Falei que ele era uma criança deficiente, já pedi chamar na porta de casa. Aí, quando eu uso essa tática, ele passa lá e fala, ele é uma criança deficiente, bem rapidinho, porque o socorro por si demora mais de 1 hora. Ele teve bronquite asmática.
agradeço a Deus, sabe? Pelas bênçãos que meu filho Glória a Deus. tem conseguido. Meu filho ganhou um presente caro que eu mesmo não teria condição não de dar para eles. E eu sempre falava, pastor, eu queria ser sua vizinha, né? E o mês que vem eu vim dar lá para casa. E eu pedi para Deus, Senhor, está nas suas mãos. Porque conviver na minha casa é difícil. Só eu buscando a Deus é difícil. Grande Mas Deus. Deus me desampara. Aleluia. Sabe? A minha irmã é uma pessoa muito negativa. Uma pessoa que já se mutilou, já se cortou, tem depressão, só vive. Ela xinga horrores. Ela fala, Senhor, tem misericórdia, porque a pessoa não sabe o que fala. Então, mas Deus, eu fiz um propósito com Deus. Já está tudo certo para a casinha, para me mudar no mês que vem. Até o dia 20 a casa está pronta, estou capaz de reformar a casa. Eu falei para ele, se precisar fazer alguma coisa, eu faço. Eu falei assim, não, eu vou trocar as portas, vou trocar o vaso do banheiro, vou trocar o armarinho, vou mexer no telhado e vou limpar o quintal aqui para você entrar. Glória a Deus. Eu falei para ela, você é sua vizinha. E no dia que eu fiz, que eu fui na minha casinha como que era, eu encontrei com ela na rua. Eu disse, pastora, você é sua vizinha. Eu falei que ia ser sua vizinha. E graças a Deus. Eu vou ter meu cantinho, meu filho vai ter o espaço dele. E assim a gente vai tocando a vida. Eu tenho que agradecer mesmo, sabe, a Deus por tudo que Deus está fazendo na minha vida. Graças a Deus. Glória a Deus. Obrigada por oportunidade. Como que Deus trabalha, né, irmãos? Como que Deus trabalha? 7 anos negando, mas a partir do momento que ela tirou da mão do diabo e colocou na mão de Deus, aleluia, Deus deu a bênção. Porque o nosso Deus, ele é assim, irmãos. Quando a gente confia, quando a gente determina, e sempre ela falava mesmo, você é sua vizinha. Vai olhar, você não vai onde essa mulher vai morar, você está tudo as casas, vai olhar. Aí ela chegou lá em casa, procurando casa, aí eu fiquei falando assim, ó, tem a casinha aqui do fundo, aqui do outro lado, mas eu acho que, eu pensei comigo, não dá lugar, porque já tem gente morando na frente. Não é que a mulher foi lá e conseguiu? Deus, ele prepara todas as coisas, né? Irmãos, vamos à palavra do Senhor? Eu queria ministrar uma coisa, na verdade eu queria fugir da palavra, mas o Senhor falou, Senhor, você não foge. E eu pensei, então eu vou pregar em tal lugar. Deus falou, não, você vai pregar aonde eu mandar. Então, irmãos, livro de Marcos, capítulo 1, o versículo 40, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. O meu coração está muito alegre de ver a nossa irmã Eva aqui. Nossa irmã Eva, amizade de 20 anos, né? Quando eu conheci a irmã Eva, o Samuel tinha 1 aninho. Ele começou a andar dentro da igreja do pai da nossa irmã Eva. O Samuel vai fazer 20, né, Samuel? O Samuel vai fazer 20 já. Estou feliz de ver o nosso irmão Lúcio, nossa irmã Inês aqui. Há muito tempo que eu não vejo. Mas Deus, ele marca um encontro. Amém? Todos acharam? Diz assim, a cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-lhe de joelhos diante dele lhes dizia, se quiseres, bem podes limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu. E disse, olha, não diga nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Mas com certeza, quando o leproso saiu da presença do Senhor, irmãos, ele já saiu anunciando que um homem chamado Jesus o tinha curado. E essa palavra alegrou o meu coração, irmãos. A última vez que eu ministrei aqui, um mês atrás, eu contei para os irmãos que eu tinha passado mal, que eu estava com um caroço no seio direito, né? Aliás, um caroço não, eu estava com vários caroços no seio direito. E eu fiz a mamografia, e quando eu fiz a mamografia, passaram para outro médico para fazer o ultrassom do seio, que é tipo aquele ultrassom que faz na barriga. E eu fiz quarta-feira. E eu tinha falado para os irmãos que eu já estava profetizando em nome de Jesus que não ia dar nada. Porque o médico falou assim, ó, talvez tenha que fazer uma biópsia. Eu não entendo isso, mas parece que tem que tirar um pedaço para mandar não sei para onde, para ver o que estava acontecendo.
E eu fiz essa ultrassom quarta-feira. E a médica cutuca daqui, cutuca dali, e eu orando, porque é um trem horrível, irmãos. Ele passa aquele gel, fica esticando para lá e para cá. Horrível, Marcelo, não desejo para nenhuma mulher. E de repente ela falou assim: ai, te achei, danadinho, sapeca. Eu falei: meu Deus, a mulher achou, mas vai lá em nome de Jesus. E ele falou. Aí de repente ela me apavorou bastante, né? Ai, tem um nódulo aqui, tem isso, tem aquilo. Aí ela olhou bem para mim, colocou a mão no meu ombro e falou assim: mas é um tumor benigno, tá? Não vai precisar de cirurgia, não. Aí eu falei: glória a Deus. Ela deu risada. Falei: aleluia. E ela deu risada. Eu falei: Deus é bom. Antes de vir para cá, eu falei para a médica: eu já profetizei que não ia dar nada, que não ia precisar fazer cirurgia, que não ia dar nada. Irmãos, para a glória de Deus, deu um tumor benigno, que não vai precisar fazer cirurgia, nem biópsia, nem nada. Até a dor desapareceu para a honra e para a glória do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que, quando a nossa irmã Eva estava na casa dela, quando a nossa irmã Érica estava lá, não sei se uma ligou para a outra e falou assim: vamos lá na igreja, lá, vamos. Porque um mês atrás a nossa irmã Eva tinha perguntado do culto, né? E eu falei: é quarta e domingo os cultos, né? E ela falou: meu filho que perguntou, eu vou dar um pulinho. Mas aí ele não veio. Aí a nossa irmã Marcela convidou ela, e até achou que ela ia vir, mas aí ela também não veio. E hoje a nossa irmã Marcela chegou, e eu falei: puxa vida, ela não veio de novo. Mas de repente, o nosso Deus fez isso. Além de trazer a nossa irmã Eva, trouxe a nossa irmã Érica, são seus filhos, os dois, e ainda trouxe os netos da Eva. Olha como que Deus é bom, né? Quando eu conheci a Eva, não existia essas duas crianças. Existia só o Samuel com um aninho, pitoquinho, pequenininho. Mas o nosso Deus é Deus de geração. Ele abençoou a nossa irmã Eva, abençoou a nossa irmã Érica, e agora vai abençoar os filhos. Assim como Ele abençoou a minha vida, que eu fiz a ultrassom e não deu nada, irmãos, para a glória de Deus. Assim como Deus abençoou a vida deste cego. Glória a Deus. Desse leproso. Cego, leproso. O Senhor, Ele curou muitas pessoas. Porque a palavra diz que onde Jesus estava, irmãos, tinha uma grande multidão. E aqui nós estamos numa pequena multidão. Porque a palavra diz: onde tiver um, dois ou três, eu creio em nome de Jesus que o Senhor está ali. Porque muitas das vezes eu estava na minha casa, lá, mãe, ali do lado do mercadinho. Certa vez eu estava lá naquela casa que era lá no fim, você conhece bem, né? Muitas das vezes você foi lá e a gente orou. E uma vez eu estava lá e Deus falou para mim assim: comece a pregar. E eu comecei, falei: meu Deus, eu estou ficando louco, pregar para quem? Eu olhava assim, eu só via a parede, e o Senhor falava assim: presbítero Rogério, comece a pregar a minha palavra. E eu comecei a pregar, irmãos, e de repente bateu palma no portão, e era a vizinha do lado, a Andréia, era uma mulher chamada Andréia, e ela falou assim: olha, eu estava na minha casa, pensando em tirar a minha vida, mas eu comecei a ouvir você falando de Jesus, e o Senhor mandou vir aqui, eu quero que você olhe para mim. E a partir daquele dia, aquela mulher começou a ir para a casa do Senhor, e Deus resgatou aquela alma. O nosso irmão Lúcio estava falando sobre depressão. Muitos acham que é frescura, né, irmão Lúcio? Mas só quem tem isso, só quem chegou à beira de cair nesse abismo chamado depressão, é que sabe. Eu creio que dói o corpo, dói a alma, dói a mente, dói o coração, dói tudo. Porque a depressão é uma coisa que o diabo usa para sugar a energia da pessoa, sugar a vontade de viver, sugar a vontade de sorrir. O inimigo, ele entra na vida e no coração e na mente da pessoa e já começa a falar assim: ó, você não vale nada para ninguém, você não tem nenhuma expectativa de vida, o que você quer fazer não vai valer nada aos olhos do ser humano. Mas nós temos um Deus que, quando Ele olha o inimigo vindo com essa conversinha fiada para o nosso coração, Ele já nos abraça através do teu Espírito Santo da verdade, e fala assim: filho, filha, vem para a minha presença, porque eu tenho coisas grandiosas na tua vida. Eu quero usar a tua vida para que você seja um vaso de honra na minha casa. Mas, pastor, a palavra não é sobre o homem, o leproso? É.
E você acha que a depressão também não é um tipo de lepra? Né, irmão Lúcio? A lepra, ela grudava na pele da pessoa. A lepra, ela arrancava a pele da pessoa. Quem via um leproso via feridas, minando água, minando sangue, minando pus. O leproso era uma pessoa que tinha que ficar excluída, longe, livre, e é isso que o inimigo quer, irmão. Lançar uma lepra sobre a mim, sobre a sua vida. Seja em forma de depressão, seja em forma de tristeza, seja em forma de traição, seja qual for a lepra que o inimigo, ele quer lançar sobre a nossa vida. Esses dias eu estava ministrando aqui e eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue, que foi falado aqui, né, irmão Rogério? O Samuel louvou e falou sobre ela, quando ela estava ali trancada no quarto, e ela não podia sair, irmãos, porque era considerada uma mulher imunda perante a sociedade. A mulher que tinha o seu período menstrual não podia se misturar, ficar no meio da sua família. E qual a diferença de uma mulher que tinha fluxo de sangue para uma pessoa leprosa? Quase nenhuma, porque o leproso também tinha que ficar longe. Uma Marcela era uma pessoa considerada suja, uma pessoa podre, uma pessoa pobre, uma pessoa que não tinha nada a oferecer, não podia chegar perto. E nos dias de hoje não é diferente, porque o inimigo ele também quer trancar a gente num quarto fechado. O inimigo também quer que a sociedade olhe para mim e para você e fale: esse povo é louco, esse povo é doido. Eu não quero chegar perto desse povo não, porque esse povo só fala de Jesus, Jesus, Jesus. Quem olha para nós, irmão presbítero Rogério, considera a gente doente. Minha mãe uma vez chegou e falou assim de mim: minha filha, minha mãe vai fazer 5 anos que Deus recolheu ela. Minha filha, tu só fica na igreja. É a igreja de segunda, é a igreja terça, é a igreja quarta, é a igreja quinta. Eu não sei como é que tu tem paciência para tanta coisa. É filho, é casa, é serviço, é igreja, é igreja, é igreja. O que tu vai fazer tanto na igreja? Ela fala para mim, irmã Patrícia: se tu tem paciência para tudo isso? Irmã, eu vou buscar justo paciência. Eu vou lá na igreja pedir para Deus me dar paciência, porque não é fácil os dias de hoje. E ela parou e pensou: não é verdade. Então, a partir daquele dia, a minha mãe começou a visitar a casa do Senhor comigo. E quando a minha mãe morreu, 4 horas da manhã, dentro do SAMU, que eu olhei os batimentos cardíacos dela, 90, 80, 46, 25, e ela estava com aquele negócio de oxigênio na boca dela, e aquele negócio parou, e ela não respirava mais, e quando eu olhei, ela estava já indo embora. O olho dela já estava... E eu peguei na mão dela e eu falei para o Senhor: falei, Senhor, a alma da minha mãe é do Senhor, não é do inimigo, é do Senhor. Ela não passou pelas águas, Senhor, mas o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode levar ela para a glória. E ficou aquilo na minha cabeça, eu já falei isso aqui. Ficou aquilo na minha mente, eu falei: meu Deus, será que a minha mãe foi para a glória? Eu entreguei a alma dela para o Senhor, mas ela não passou pelas águas. E de repente, o Senhor me trouxe aquela passagem do ladrão na cruz, quando um falou assim: tu não é o Cristo? Desce daí, salva a tu mesmo, salva a gente também. E o outro ladrão falou assim: nós pecamos, nós erramos, nós fizemos coisas que não agradavam a Deus, mas esse não fez nada para estar aqui, ele não é merecedor disso. E aquele ladrão falou para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu paraíso. E Jesus falou: ainda hoje tu estarás comigo. Aleluia. E aquela palavra confortou tanto o meu coração, porque aquele ladrão não fala a palavra do Senhor se ele teve tempo de passar pelas águas, de batizar, mas ele teve tempo na última hora ali de se arrepender e se colocar perante aos pés do Senhor. E o que a mãe quer dizer com isso? Quer dizer, irmãos, que não importa qual é o pecado ele roubava, talvez aquele ladrão matou, aquele ladrão se lambuzou no lamaçal do pecado, mas quando ele conheceu um homem chamado Jesus de Nazaré, ele disse: Senhor, me perdoa os meus pecados, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. Talvez nós estamos aqui falando como a irmã Patrícia: já fui da Umbanda, daqui bando do Candomblé, eu não entendo essas coisas, Patrícia. Mas o nosso irmão Rogério foi quando eu tinha 6 anos, né, Rogério? Quando eu tinha uns 14 anos, Rogério, eu entrei dentro do centro de macumba, Rogério. E eu sentei no centro de macumba,
cruzei o pezinho e cruzei o braço. Aí o Pai Santo falou assim para minha irmã: manda ela descruzar o pé. Aí minha irmã olhou para mim e falou assim: descruza o pé. Manda ela descruzar o braço. Aí falou: manda ela embora, porque o que ela tem não pertence a esse lugar. Manda essa jovem embora, porque o que ela tem está atrapalhando, está tudo parado. Manda ela embora, porque se ela for embora, nada vai acontecer aqui. Aleluia. E a minha irmã falou assim: a gente vai ter que ir embora, mas aonde a presença do Senhor está, irmão, que é dentro da minha vida, dentro da tua vida, se a gente passar perto de um lugar desse, nada acontece, porque a luz que habita em nós cega eles. E eu fui embora, irmão Rogério. Só que nada aconteceu da mesma maneira, porque quando Deus tem uma obra na minha vida, na sua vida, irmãos, Deus ele começa a trabalhar desde o ventre da nossa mãe. Não adianta a gente falar: estou cansado, eu não quero mais servir a Deus, porque parece que está tudo de ponta cabeça. Eu vou dar um tempo, eu vou ficar só na minha casa, irmão. Não adianta a gente estacionar, não, porque se a gente fica em casa, aleluia, os problemas ficam dentro da gente, lá dentro da nossa casa, irmão Cícero. Se a gente vai para o Rio de Janeiro, os problemas vão atrás. Se a gente for para São Paulo, não é? As dificuldades, os problemas vão. Porque a nossa vida pertence ao nosso Deus. Não adianta a gente querer parar, não adianta a gente querer estacionar, porque a obra que o Senhor tem na minha e na tua vida, irmão, é muito grande. É como a obra que tinha na vida de Neemias. Quando Neemias começou a edificar os muros, e os invejosos falaram: Tobias mandou uma carta: vem comer com a gente, vem almoçar, vem jantar. Neemias mandou outra carta e disse: eu não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Como que eu vou parar de fazer a obra do meu Deus? Essa obra é tão grandiosa, e vou aí comer com vocês e tudo parar aqui. Irmão, o que Deus tem também na tua vida é uma obra muito grande. Não adianta a gente querer parar, meu Marcelo. Mas a minha casa está difícil. Posso usar? Meu esposo não está servindo a Deus. Meus filhos não querem ir para a casa do Senhor. Mas nós somos os alicerces da nossa casa, meu Marcelo. Tudo tem um começo. A partir do momento que nós fazemos como este leproso, ouviu falar que Jesus estava passando ali, e a palavra diz que ele chegou e ele olhou para o Senhor e falou assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar uma pessoa limpa. Qual é a lepra que está tentando te pegar? Porque olha, irmãos, eu quero falar alguma coisa para a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Não tem lepra, não tem enfermidade, não tem nada lá dentro da tua casa que possa impedir você de ser uma bênção perante aos olhos do Senhor. Porque nesta noite, ele diz assim: eu quero te limpar como eu limpei aquele leproso. Eu quero arrancar da tua vida aquilo que eu arranquei da vida daquele leproso. Não tem nada que vai impedir a tua bênção. Porque ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, irmãos. E eu quero profetizar sobre a vida desta igreja. Tem lepra que parece que foi colada com super bomba, mas eu quero dizer: hoje Jesus arranca essa lepra lá da tua casa e lança por terra, porque Ele é Deus na sua vida, Ele é Deus na tua casa, e é Ele quem vai trabalhar. Porque quando aquele leproso falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E a palavra diz que Jesus olhou para aquele leproso com íntima compaixão e disse: eu quero que você seja limpo. E na mesma hora, aquela lepra foi embora. Na mesma hora, aquela lepra foi
curado, irmãos. E ele disse para aquele leproso: não fala nada para ninguém, não. Vai e só se mostra ao sacerdote para ele ver que você realmente está limpo. E faz o que Moisés ordenou fazer. E vai viver a sua vida. Mas eu tenho certeza, irmãos, que quando aquele leproso saiu da presença do Senhor, e ele olhou para si mesmo, e ele viu que ele não estava mais leproso, que ele estava uma pessoa normal, que ele não precisava mais se esconder da sociedade, que ele não precisava mais ficar amuado num canto, a sua pele já não estava mais podre, a sua carne já não estava mais minando pus, minando sangue, minando água, minando nada. Ele era uma pessoa limpa. Ele saiu pregando a palavra do Senhor. Ele saiu pregando que Jesus, a partir daquele momento, vivia e reinava na vida dele. A partir do momento que a nossa irmã Patrícia falou: eu aceito esse Jesus. O inimigo, ele só iludia. O inimigo só enganava. Vai dar certo, mas na hora que dá certo, ele é assim que o inimigo faz, Rogério. Quando uma pessoa está no erro, está no pecado, Satanás, ele ajuda a pessoa a errar, mas a hora que é a hora da verdade, ele olha e deixa a pessoa sozinha. Ele não vai ajudar a resolver o problema, né, irmão Lúcio? Ele sai fora e deixa a pessoa sozinha. Mas aí Deus é um Deus de estratégia. Porque no momento que você olha para a esquerda e você olha para a direita, e você não vê ninguém para te ajudar, é a hora que você olha para cima. E você fala: ah, não, eu ouvi falar que tem Deus no céu, que do céu brada na terra, e quando esse Deus brada, ninguém pode impedir a vitória daquele que acredita nele. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e fora de mim não há outro Deus. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o começo, eu sou o fim. Para onde eu vou correr, se esse Deus é o único que pode, que faz, que acontece e que dá a vitória? E nessa noite esse Deus está aqui, dizendo para mim e para você: eu quero limpar da sua vida, da sua casa, tudo aquilo que não provém de mim. Eu quero arrancar de volta de você, porque o inimigo, ele não pode tocar em nós, mas ele fica ao redor, porque ao nosso redor está a presença do Senhor. Mas ele fica tentando impedir a nossa vitória. Mas nessa noite o Senhor fala: eu estou aqui e eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Eu quero fazer de você uma bênção na minha casa. Eu quero ouvir você ministrar a minha palavra. Eu quero ouvir você louvar o meu nome na beleza da minha santidade, como você já louvou um dia. Eu quero usar a tua boca como brasa viva para queimar toda obra do mal. E eu estou aqui nessa noite, dizendo para mim e para você que o Senhor, ele quer mudar o nosso motivo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida da igreja nessa noite. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que não é de muito falar que nós seremos ouvidos. Glória a Deus. E nessa noite, aleluia, o Senhor nos trouxe aqui para dizer para mim e para você que seja qual for a lepra que esteja na nossa vida, Ele vai arrancar. Eu quero profetizar sobre a vida desta igreja que o Senhor que está aqui, Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode refazer, Ele pode te usar da maneira como Ele nunca usou, para você ser uma bênção na presença deste Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a presença da nossa irmã Eva, da nossa irmã Érica, Luísa, né? Miguel e a nossa irmã Patrícia, né? Eu falei: Patrícia, eu não vou falar para te apresentar, porque você já está em casa, né? Mas como faz uns cultos já que a Patrícia não vem, né? Eu estou feliz com o testemunho da Patrícia, glória a Deus, e estou feliz, porque, irmãos, nos dias de hoje é preciso fazer como este leproso aqui, ter coragem de ir para a casa do Senhor. Eu falei para a nossa irmã Marcela: você vai no culto? E a nossa irmã Marcela é uma besta. Muitas vezes ela falava: eu vou, e não vinha. Não, eu vou estar lá, pastor, pode deixar que eu vou estar lá. E não vinha.
cansada, mas eu vou. Eu falei, xiii. Mas ela veio, com a glória de Deus. Então, tem que ter coragem. Esse leproso, ele teve coragem de levantar do lugar que ele estava e chegar até Jesus, irmão Alcides. E muitas das vezes é preciso ter coragem. O nosso irmão Alcides, ele mora ali, ó, ele pega um Uber, né, irmão Alcides, para ir embora, porque ele mora ali do outro lado da rua, ali na praça ali. E um dia ele chegou de carro e eu fiquei só observando. E ele chegou no dia que ele desceu do carro, irmãos, ele já atravessou a praça e veio para dentro. Ele nem entrou para dentro da casa dele. E nosso irmão Alcides é um homem de coragem. Ele veio. Né, irmão presbítero Rogério? Muitas e muitas vezes o presbítero Rogério, irmão, se fosse para minha vontade eu não estaria aqui hoje. Eu estava lá na minha casa descansando, blá 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 blá. Mas ele vem, irmãos, porque ele sabe que buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas o Senhor se encarrega de nos entregar. Porque tem coisas que nós pensamos em adquirir, Ele nos dá, sem que a gente pedir. Já aconteceu muito isso comigo, não, Marcelo? De eu pensar, nossa, eu queria tanto tal coisa, de repente chegar na porta da minha casa, sem eu pedir para Deus. E eu falei, Deus é bom, hein? Ele sonda os pensamentos. Não, irmão Lúcio? Uma vez o meu esposo, irmão, vou contar porque o nosso irmão Lúcio está aqui, a esposa dele está aqui. Um dia eu estava precisando de R$70, irmãos. Olha como que Deus age. Meu Deus, eu preciso tanto de R$70, Senhor, eu preciso de R$70. De repente, pá, chegou um Pix de R$70. Aí, meu esposo falou, o nosso irmão Lúcio, irmã, e a esposa dele mandou te dar esse dinheiro. Ai, glória. Glória a Deus. Então, irmão Lúcio, se você soubesse que eu estava tanto precisando daqueles R$70, irmãos, aquele dia em que vocês forem cumpridos de ser os abençoadores, Deus honrou para comprar um calçado. Eu comprei um calçado, irmão Lúcio. Mas olha, foi Deus na vida de vocês, puro, sem pôr sal nem açúcar. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Eu quero já passar de novo o presbítero Rogério, para dar o término do culto. Amém? Não é, pode ir. Não é 9 horas ainda, mas eu não vou ficar esticando. Deus é bom, ele já falou da igreja, glória a Deus por isso. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos, e as palmas não começam do Senhor. Glória. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Uma palavra abençoada. Testemunho também, é muito bom testemunho para edificar a igreja. Graças a Deus. Mas vamos colocar em pé em nome de Jesus, vamos dar o término. Olha, eu quero agradecer a cada um que está aqui nessa noite, que se deslocou do seu lar para vir prestar o culto ao Senhor Jesus Cristo. Quarto domingo. Quarta, culto. Domingo, culto. Só que na quarta o bom que o pastor já está, né? Jesus. Mas vocês só perderam. O pastor já vai estar, a gente fica mais aliviado para vir para o culto, mais tranquilo, né? Mas Deus é bom a todo tempo. Deus é bom a todo momento. Que Deus venha abençoar cada um de vocês nessa noite, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de maravilha e graça e poder. Eu venho agradecer, meu Pai, por esse término desse culto. Vai derramando a tua graça, a tua unção. Vai abençoando as vidas, meu Pai. Eu posso deslocar nos seus lares para estar aqui nessa noite, para ouvir da tua palavra, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que estão saindo daqui cheio da bênção e cheio da tua graça, em nome de Jesus Cristo. Vai derramando a tua unção, o teu poder, vai dando uma semana abençoada para nós, meu Pai amado. Coloca por terra todo impedimento, todas as barreiras, em nome de Jesus Cristo. E abençoa, meu Deus, a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que a graça e a paz e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um nesta noite. Todos digam amém. Está terminado esse culto. Não saia sem cumprimentar o seu irmão e a sua irmã. Amém?